que você acha, hein, Gabriel? Cara, a gente estava falando antes do programa começar que é difícil lidar com o fato de que há uma criança na Casa Branca, né? Ou seja, aquela cena típica de duas criancinhas ali brincando, uma recebe um pirulito e a outra já começa a chorar e você, não, calma, toma para você também. Ou seja, quando o assunto é democracia, vamos ser sinceros, quem está contribuindo mais para o planeta, Donald Trump ou a Corina? Ou seja, o Donald Trump é hoje um dos fatores pelo qual uma das democracias mais importantes, representativas e antigas do planeta vai sendo corroída. Quando a gente pega os principais indicadores, a Freedom House, The Economist, o VDEM, a gente percebe que o problema não são os golpes como antigamente a ideia de tanque na rua, mas aquele modelo de cupim que corrói, que não permite imprensa livre, que não permite oposições, que não permite o bom diálogo. Todos aqueles princípios que formam a democracia estão sendo corroídos sem ser pelo golpe propriamente dito com a violência. E na hora que a gente compara a figura do Trump com a Corina, ou seja, em matéria de América Latina, a Venezuela é uma tristeza pura, né? uma autocracia clássica, ou seja, o sujeito mudou o Natal de data. Né? E nós estamos falando de uma figura que batalha há tempos para garantir que aquele Estado-nação não se corroa completamente. É a primeira venezuelana a ganhar o Nobel da Paz, ainda no momento em que o Brasil segue sem nenhum. Então, palmas para a Corina e chupeta para o Trump. Pois é, a gente estava falando antes de começar o programa que o Trump é essa criança de 5 anos, mas eu acho que cupim da democracia é muito mais, assim, o nosso perdão às crianças de 5 anos, tá? Cupim da democracia é muito melhor, né, Flávia, Magno? O zero alaranjado da democracia. Sim, crianças de 5 anos merecem mais respeito, Luísa Silvestrini. Oi, Magno, tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem? Primeiro eu ofendi o Rio de Janeiro, Exato. Agora eu te afago e estou fazendo igual o Nobel. O Rio de Janeiro, se fosse bom, eu morava lá, né? Tem isso. Eu gosto do Rio de Janeiro como gosto de um amigo. Eu vejo o Rio de Janeiro um final de semana, aí depois de 2 semanas eu vejo mais um final de semana, mas no dia a dia eu prefiro estar... Tem uma divisão, muito rapidamente, que eu faço e explico para as pessoas, do lugar que eu prefiro fazer festa e o lugar que eu prefiro morar. Eu prefiro morar num lugar mais organizadinho, mesmo que fazer festa não seja tão divertido. São Paulo. Agora, onde é muito legal fazer festa é o Rio de Janeiro. Todo mundo é super animado, tudo é uma loucura. Mas aí na segunda-feira, quando eu quero ir pro trabalho, eu quero ir pro metrô com a fila direitinha. Então, nossa, o carioca não sabe usar metrô, gente. Meu apartamento. Não, é sério. Lá se mora, lá se festeja. Não sei por que essa divisão de morar e festejar. Eu vou ser cancelada aqui, porque de fato eu acho que o metrô, o carioca não sabe usar, gente. Fica todo mundo na porta, você quer sair, as pessoas querem entrar. Deixa eu te falar. Hoje de manhã eu estava fazendo a transmissão aqui do Rio, justamente sobre o terminal Gentileza. O senhor conhece? Já esteve lá? Ou seja, 4 linhas de VLT. Já visitei. Quantas São Paulo tem? Ou seja, assim, tarifa integrada, a mobilidade aqui no Rio, você não veio falar disso, não, que está avançando pra caramba. Cadê o minhocão demolido? Não, porque eu sou justo. Cadê o minhocão demolido? A treta. Aqui, Conseguimos a treta. perimetral, isso dali é muita coragem para jogar aquilo no chão e fazer um VLT e começar a requalificar o centro aqui do Rio de Janeiro. E tem o Fajardo, o projeto Centro Vivo. Então sossega aí, viu? Vamos defender o Rio de Janeiro aqui nas coisas que o Rio tem. Eu vou interromper a treta que eu mesma causei. Ela gera a crise depois que bota Desculpa. O Top saiu correndo. Não, é só porque, sabe por quê? Senão eu vou levar a bronca do CEO, porque ele com razão fala assim, a gente precisa entregar os assuntos que a gente vendeu na thumb. Assuntos no dia. Então eu preciso trazer de volta a discussão para Venezuela e para o Nobel e para o Trump. Eu brinquei aqui com o Magno, Gabriel e Lu, que eu ia falar bem pouco hoje, porque eu estou com o privilégio de estar com vocês dois aqui num encontro que é inédito nestas bancadas, e vou deixar vocês super debaterem. Eu queria falar, eu vou fazer
só uma fala introdutória aqui, se vocês me permitem, para pegar o que o Gabriel já colocou e te dar e fazer algumas ponderações para você pegar daí e aí vocês vão. Que aí eu só assisto. Que é o seguinte, eu acho que esse Nobel ele tem duas dimensões. Uma que é o que ele diz para e sobre Venezuela e uma sobre o que ele diz sobre Donald Trump e o resto da geopolítica, né? A Venezuela, hoje, eu consultei o Ian Boechat, que é o nosso editor aqui no meio, que já cobriu Venezuela presencialmente mais de uma dezena de vezes, entende tudo de Venezuela, e eu brinquei com ele, eu falei, para eu não falar muita bobagem, resume para mim o que eu preciso transmitir dos teus conhecimentos de Venezuela no ar. E eu achei muito interessante o resumo que ele fez para mim, que é o seguinte. A Venezuela, e isso é uma coisa que eu também já diria, vive uma ditadura horrorosa, longeva demais, qualquer ditadura que já não devia ter nenhuma longevidade, esta, além de tudo, está muito longeva. Ela está mais violenta do que nunca, desde que, nas últimas eleições, o Maduro dobrou muito a aposta, a ponto de o presidente Lula finalmente se movimentar, ainda que de forma não tão incisiva e sob pressão até de parte de sua base e do Itamaraty, mas foi a primeira vez, foi tão escandaloso o que aconteceu na última eleição que até o Lula precisou fazer um gesto de não reconhecer o resultado e de pressionar Nicolás Maduro. Então, o Brasil bloqueou a Venezuela no BRICS lá. Exatamente. Então, assim, de tão escandaloso o ponto a que chegou a sanguinolência, a violência e o autoritarismo de Nicolás Maduro. E isso é um dado da realidade e qualquer pessoa que a essa altura ainda esteja negando isso está negacionista de realidade, certo? Quem é a Maria Corina? A Maria Corina é uma política que vem de uma elite venezuelana e que tinha quase nenhuma popularidade até bem pouco tempo atrás, e que é representante dessa elite que se beneficia da exploração do petróleo, que é a única produção real de riqueza no país, na Venezuela, e que na última eleição, sempre por meio de proxies, primeiro porque o Maduro bloqueia qualquer oposição legítima, e segundo porque ela também acaba lançando, por conta disso, nomes que são falsos, que na verdade é ela, líder, né? Então, foi ela que ganhou, foi o grupo dela que ganhou, mas foi a primeira vez em que ela realmente foi abraçada pelo desgaste do chavismo na sociedade e do madurismo, no caso, né, atual. Então, ela vem numa ascendente de legitimidade popular, inclusive, que não era dada, não era originalmente dela, ela era uma representante da elite de oposição ao regime do Chávez, né? E deste grupo muito ligado à exploração do petróleo e das riquezas. Aos poucos, com o desgaste do material do chavismo, com o absurdo da violência da ditadura do Maduro, a Corina foi se projetando como alguém com essa legitimidade popular que eu estou falando. Eu não estou falando de outras, né? Estou falando com esse apoio popular, a ponto de ter realmente sido... O grupo dela foi eleito. O Maduro roubou. Né? Fraudou, roubou. Então, o Nobel vem neste contexto também. Isso pensando internamente. Externamente, o nome dela foi posto na urna por Marco Rubio, o secretário de Trump. Trump, que está num movimento super agressivo contra a Venezuela, contra o Maduro. E não é porque ele não goste de ditaduras, como o Gabriel bem lembrou, ele próprio é um projeto de autocrata em acelerado andamento. Então,
por outras razões. Mas o fato é que o Nobel para Maria Corina, por mais que o Trump, essa é a minha tese, e aí eu quero ouvir vocês, por mais que o Trump bata o pezinho, esperneie não vou fazer analogia com a criança, não. Mas ele é um senhor de quase 80 anos, que não é também por causa da idade, mas é um homem feito que é um baita de um birrento, além de ser um cupim da democracia, para usar o que vocês disseram. Por mais que ele esperneie, o fato é que eu interpreto este Nobel como uma espécie de desagravo ao Trump por ele não receber ainda. Sabe assim? É assim que eu enxergo. Ele vai espernear porque ele queria para ele. Mas eu ainda vejo que o comitê escolheu alguém que agrade a Casa Branca. É uma hipótese, é uma boa hipótese. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado, pelo contrário, eu tinha pensado num ato de você não. Vamos dar a alguém que tem uma história e que está lá há bastante tempo batalhando pela causa da democracia e contra uma ditadura e correndo riscos, e você que está aí pedindo e que se acha no direito e que, bom, de fato conseguiu, na verdade, juntar Hamas e Israel e fazer com que aparentemente a guerra vai parar, mas você não, né? Não adianta pressionar, não adianta pedir, nós não vamos lhe entregar. A minha leitura é diferente por isso, assim, eu acho que foi uma esnobada. Não uma esnobada clássica, mas não vamos nem falar com você, a gente vai entregar aqui para Maria Corina. E acho significativo porque o regime venezuelano produz, é uma ditadura clássica, né? Como a gente estava dizendo, produz preso político, Sim. Produz exilado, mata, rouba a eleição. A gente precisa lembrar, tem um ano que aconteceu a última eleição lá, né? O que aconteceu anteriormente? Os países, os governos de centro-esquerda e esquerda na América do Sul tinham uma visão de que o isolamento de Nicolás Maduro poderia contribuir, ou o isolamento era o que contribuía para o endurecimento do regime. Então, queriam trazer Maduro para perto, queriam integrá-lo a algumas ações, pensando que, e essa é a minha interpretação benevolente, pensando que, uma vez integrado, os ânimos na Venezuela acabariam por se acalmar e as coisas poderiam caminhar por uma forma como o governo brasileiro queria, para uma eleição disputada em que se permitisse a eleição. O governo brasileiro chancelou um acordo e colocou nesse acordo alguns pontos. Um deles era que a oposição seria capaz de colocar o candidato que desejasse, no caso, uma candidata, Maria Corina Machado. Imediatamente, o regime já bloqueou Maria Corina, depois bloqueou a segunda pessoa que ela indicou. O Edmundo, que acabou vencendo a eleição, era o terceiro candidato que a oposição indicava. O que fez, como você colocou anteriormente, Flávia, que o Brasil abandonasse a Venezuela, abandonasse essa abordagem. O Brasil entendeu, finalmente, que Nicolás Maduro não é um interlocutor confiável. O Brasil, então, se retirou. Uma coisa que a oposição venezuelana conseguiu dessa vez e que não tinha conseguido nenhuma das outras vezes, vale lembrar que a oposição venezuelana é bastante fragmentada, enfrentou dificuldades. Claro, você lida com uma ditadura, você tem dificuldades, mas internamente teve dificuldades, boicotou eleições. Quando finalmente ganhou uma eleição parlamentar, o regime retirou o poder do parlamento, criou um proxy de parlamento. Tem uma série de problemas, mas o que ela conseguiu fazer nas últimas eleições foi pegar os boletins das urnas, foi se organizar logisticamente para pegar os boletins de urna parecidos com o que nós temos no Brasil, né? Ao final da votação, a urna emite um boletim com o resultado daquela urna. E conseguiram, por conta dessa articulação, provar que tinham vencido as eleições, deixaram o regime numa situação tal
que precisaram recorrer à mentira deslavada. É uma coisa cômica. O Nicolás Maduro vai lá, diz que venceu, coloca um percentual. Então, eu acho que é significativo que esse Nobel venha para Maria Corina, é significativo que a gente não esqueça da Venezuela. A gente tem tantas outras coisas acontecendo no mundo e o regime venezuelano vem aí há 20 anos, causa um pouco de um cansaço. Nas eleições brasileiras, a gente menciona muito a Venezuela, acaba criando uma dessensitivização, né? Sim. A gente deixa de ficar sensível ao que realmente acontece lá, que é um regime que continua prendendo, que continua matando. Então, é importante que a gente se lembre da Venezuela. Então, é importante que esse Nobel tenha vindo, é muito melhor do que se tivesse ido para o Trump, obviamente. E espero que a gente não esqueça da Venezuela, que a gente siga lembrando as pessoas que é um regime autoritário clássico, uma ditadura clássica, num país que tem um histórico democrático até mais longo do que o nosso. Enquanto os países da América do Sul tinham regimes militares, a Venezuela permaneceu uma ditadura, um país que permaneceu relativamente próspero durante muito tempo e que agora se encontra numa situação em que jovens são presos, retirados de suas casas, desaparecem e ninguém sabe, os pais não sabem, a família não sabe, os amigos não sabem, simplesmente desaparecem nas mãos do regime e ficam 1, 2, 3 anos sem que ninguém tenha notícias. Então, a gente não pode esquecer, a gente não pode relativizar o que acontece com os nossos vizinhos. Para eu devolver para vocês aí, Lu, só para acrescentar a informação de que a Maria, o que foi o Magno que alertou aqui, eu não tinha visto ainda, mas eu abri aqui agora, a Maria Corina Machado dedicou o Nobel da Paz que recebeu às pessoas que sofrem, ao povo, né, sofrido da Venezuela, e ao presidente Trump por seu apoio decisivo da causa que ela representa. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium Mais Cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, O Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium Mais Cursos também recebe a News Diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.